Olá, eu sou a Fabi, eu trabalho com decoração de festas, já estou no mercado há 14 anos. Como acho que a maioria, né, das mãezinhas, eu comecei no aniversário da minha filha de 1 ano. Procurei uma decoração, né, o qual eu queria uma coisa diferente, não queria aquelas coisas com toalha, com babado. E na época já existia algumas decorações, porém um valor muito fora da minha realidade, do que eu podia pagar. Então eu acabei comprando algumas coisas e montei do meu jeito, né, a decoração, e acabou que eu tomei gosto. E já estou há 14 anos trabalhando com isso. O que que eu falo para você que quer começar a trabalhar com decoração, que é importante, né, a gente saber, porque as pessoas veem a gente montando uma decoração, acham que é tudo muito simples, que é pegar e montar, né? Comprou o acervo, montar. E não é, a decoração vai muito além disso. Porque você tem que criar projetos, você precisa de um acervo, mas um acervo assertivo, porque às vezes você vai investir em peças, investir em coisas que não vai ter tanta função ali dentro do seu acervo, né? Às vezes vai ser limitado. Você vai comprar uma peça, um exemplo, da época que eu comecei, tinha muitas cômodas tematizadas, tipo do Mickey, da Minnie, do Homem-Aranha. Então aquilo te limita, porque você só consegue trabalhar com aquela cômoda nessa decoração, não dá para você utilizar em outra, né? Então o importante é você ter um acervo assertivo, né? Para você conseguir atender várias decorações tendo aquele acervo, investindo só nos detalhes do tema, que é um painel, um personagem, né? Então isso é muito importante. Então eu vou fazer depois um vídeo falando um pouquinho sobre o meu acervo, como que funciona para mim, deu certo. Eu guardo num espaço super pequeno, acho que aqui deve ter uns 70 metros quadrados, por aí no máximo. É apertado já para mim, só que tudo que eu compro hoje são coisas que dá para desmontar, que dá para guardar, né? E que não ocupa tanto espaço. Então, eu procuro sempre olhar. Ah, o transporte facilita o transporte para o meu cliente quando é pega e monte, então eu vou investir. Ah, não, é muito grande, não vai caber dentro do carro. Então, aí eu acabo não investindo. Quando são coisas muito grandes, que nem às vezes eu faço um projeto muito grande, seja casamento ou seja aniversário, e é uma peça exclusiva, eu acabo fazendo a locação, que às vezes compensa, né? Até por conta que se eu investir naquela peça, eu não vou ter onde guardar. E já tá mais ou menos assim o meu espaço. Então, assim, uma das coisas fundamentais é você ter um acervo assertivo, funcional, que dê para você utilizar em vários temas, em várias decorações, né? E ter um pouco de todas as cores, porque a gente utiliza todas as cores possíveis. Tem umas que tem mais saída, né? Então, aí com o tempo você vai sentindo e você vai percebendo. Outra coisa que é muito importante, você que quer começar a trabalhar no ramo de decorações. A decoração, você não trabalha só final de semana, que nem eu trabalho todos os dias praticamente, porque você tem um atendimento, você tem que fazer a divulgação, tem a parte da organização do seu espaço. Se não é você, você tem que ter alguém que faça isso para você. Então, a gente chegou com as decorações, ficou uma bagunça, a gente já tem que organizar, e aí daqui a pouco a gente já começa a separar novamente. Aí tem a parte da separação, do acervo, das decorações do próximo final de semana, tem a parte de balão, tem a parte de flores, tem a parte de contrato, tem várias partes dentro de uma empresa de decoração. Não é só fazer a decoração, tem o antes e tem o depois também, né? Tem o cliente que você precisa estar ali atendendo ele sempre, ele tem dúvidas, principalmente quando está chegando a festa, você tem que fazer, né, um checklist com ele, ver se está faltando alguma coisa, ver se ele quer incluir alguma coisa. E então tem né, todo um aparato por detrás dessa decoração. Então não é só o dia da decoração. Outra coisa, você está disposto a abrir mão do seu final de semana, abrir mão de viagens, abrir mão de lazer final de semana? Porque é muito difícil a gente conseguir fazer alguma coisa nos dias que tem evento. Porque você fica preso àquilo, você vai lá, monta a decoração. Se é você mesma que tem que retirar, você tem que ficar disponível para retirar. Então você não pode sair num lugar longe, você não pode, um exemplo, beber. Se você gosta de tomar alguma coisa alcoólica, você não pode beber porque você vai dirigir. Então, assim, você fica limitado. O final de semana é o seu dia de trabalho exclusivo. Se você quiser fazer alguma coisa assim, de passear, eu faço isso, eu faço durante a semana. Então, de terça, de quarta, até de quinta, às vezes, eu costumo fazer alguma coisa. Viagens também eu costumo marcar durante a semana. Então é muito raro eu fazer alguma coisa nos meus finais de semana. Só quando dá certo de eu não ter festa naquele dia, ou eu mesmo de falar, esse final de semana eu não vou pegar festa no domingo, eu só vou fazer a festa no sábado, domingo eu vou deixar para descansar. Então aí é questão de você organizar a sua agenda.
tá? A questão da decoração, ele é ampla, né, o segmento, porque tem vários tipos de decoração. Você pode fazer uma decoração para um chá revelação, para um chá de bebê, para um chá de cozinha, para um chá de, que é casa nova, né, mesma coisa praticamente, para o chá bar. Você pode fazer uma decoração de noivado, você pode fazer uma decoração de casamento, você pode fazer a infantil, a de adulto, cerimônia de casamento, cerimônia de formatura, é, decoração para empresas, final de ano, confraternização. Gente, é muito extenso o leque de decorações. Então, você pode trabalhar em todos os segmentos. Eu trabalho em todos os segmentos. O que eu mais gosto, o que eu mais gosto de focar mesmo hoje em dia é os casamentos. É o que eu tenho mais procura também. Eu tenho um pouco de tudo, mas o casamento é o meu carro-chefe e é o que eu mais gosto de fazer. Gosto de fazer os aniversários também. Mas o aniversário, eu acho que ele tem muito mais riquezas de detalhe, porque aí vai personagem, as cores, né, que são várias. E o casamento já é mais fácil de você trabalhar, porque geralmente são cores mais clean, né? Peças-chave, tipo dourado, vidro, espelhado, branco, rústico. Então você é meio que fechado, né, para casamento, essa opção de peças e tudo mais. As mesas também, geralmente é mais rústico que eu utilizo. É raríssimo eu fazer alguma coisa no branco. Agora as mesas douradas, né, de ferro, tem tido bastante procura também. Então, assim, você trabalhar com festa, gente, você tem que realmente gostar, né? Não adianta você querer se arriscar e falar, eu preciso de uma renda extra. Legal, você vai conseguir essa renda extra se você quiser, mas você vai ter que trabalhar, você vai ter que pôr a mão na massa. Não é porque a gente é empreendedor, que a gente trabalha por conta, que a gente trabalha menos, muito pelo contrário, eu acho que eu trabalho muito mais. Às vezes eu trabalho de casa, home office, eu só venho pro meu espaço quando eu tenho que separar as peças, né? Mas aí o meu filho fala, nossa, trabalha 3 dias na semana, um exemplo, eles tiram sarro, meu marido e tal. Mas não é, eles não sabem que antes eu já tô ali, esse projeto eu preciso encomendar painel. Eu preciso ver qual arte que eu vou aprovar para esse projeto. Quais cores de cilindro, eu tenho todas essas capas lá disponível. Qual aquele outro tema eu também vou precisar utilizar essa cor, quais peças que eu vou utilizar, porque aí eu vou ter que dividir. Porque o meu acervo, no meu caso, não é tão grande por conta de espaço. Então, eu acabo não comprando tantas peças, né? Porque eu não vou ter onde guardar. E cerâmica quebra, vidro quebra. MDF eu uso muito pouco, assim, uso mais no infantil, né? Então, eu gosto de investir muito em vidro e cerâmica, que para mim eu acho que dá uma sofisticação na decoração. Casamento é uma coisa ou outra que eu uso de madeira, né? Mais rústico, eu uso tronquinho, mas assim, MDF eu evito usar em casamento, que eu acho que tira um pouco a beleza. Então eu acabo trabalhando antes, lá em casa eu tô trabalhando, eu tô atendendo, eu tô fazendo contrato, eu tô pensando em projeto, eu tô bolando projeto, né? Então, assim, é bem trabalhoso. É gostoso? É gostoso. Depois que você vê ali tudo pronto, é satisfatório. Mas, gente, cansa. Se eu falar pra você que não cansa, eu vou estar mentindo. Eu tô há 14 anos. Mas, assim, tem dias que eu falo, ai meu Deus, me dá forças. E Deus tem me dado forças, né? E tô aí, trabalhando com decoração até hoje. Mas o que eu faço? Eu acabei, tipo, entendendo que não adianta eu abraçar o mundo. Ai, nossa, porque fechar 10 clientes no dia. Não. Eu fecho o que eu aguento. Então, assim, para montagem, eu tenho uma pessoa, uma amiga que me ajuda. Ela trabalha comigo, né? Porque ela já foi decoradora. Ela teve a empresa dela de decorações, mas aí ela não deu sequência porque ela trabalhava fora. Então, hoje ela monta decoração comigo. Então, ela uma renda extra para ela, né? E só que eu que preparo tudo, eu que separo a decoração, eu que monto os arranjos, eu que monto os arcos de balão. Então ela chega aqui para retirar, tá tudo pronto. Então eu pego decorações que dê para mim montar e que dê para ela montar. Então meu limite por dia, um exemplo, é 2 montagens. O dela é 2 montagens, então eu pego 4 montagens. Aí eu acabo no sábado, um exemplo. Aí no domingo eu pego no máximo 3, 2 montagens. Então eu acabo não aumentando tanto o número de montagem para mim não ficar tão exausta, né? Porque o corpo uma hora ele reclama, né? E a gente tem que ter saúde, senão
E aí, o que eu faço? Eu complemento o restante com locações, com pega e monte, tá? O meu pega e monte não é aquele basiquinho, né? Trio de cilindro, coisas de plástico. Geralmente, eu faço um kit de um tamanho padrão que dê pra pessoa transportar e montar, porque não adianta eu alugar uma decoração gigante e a pessoa ter trabalho, né? Na hora de montar. Então, eu alugo um kit padrão, né? Um pouco menor, porém dentro com a mesma qualidade quando eu faço a montagem. Então eu mando peças de cerâmica, eu mando de MDF, vai painel, vai cilindro, vai capa, vai uma mesinha diferente na frente, vai uma mesa maior no meio. Então eu faço uma coisa diferenciada, tá? Mas é o meu estilo de trabalho e também tem clientes que falam, ai, Fabi, eu quero uma coisinha bem enxuta, bem menor. E eu monto também. Então eu personalizo o kit do jeito que vai atender o meu cliente. Faço locação avulsa. Ah, eu só quero uma mesa, alugo. Eu só quero alugar 10 tronquinhos, alugo. Então, assim, gente, eu acho que a peça tá ali. Por que você vai perder de ganhar dinheiro? Né? Então, se eu tenho ali disponível, eu alugo. Então, comigo não tem essa, ah, só alugo para montagem, só alugo em quantidade. Não. Eu alugo de todas as formas. Então, assim, antes de você começar a trabalhar com isso, estude o seu negócio. O sol brilha para todos. Pode ter 1000 decoradoras aí no seu bairro, na sua região, mas você vai ter o seu jeitinho diferente de montar, o seu diferencial no atendimento, né? E aí tem uma cereja do bolo, cada um tem um toque diferente. Que nem eu tenho, todas as minhas colegas de trabalho, eu vejo trabalhando. A maioria tá atendendo, a maioria tá fazendo festa, a maioria tá prosperando. Mas as pessoas estão correndo atrás, estão trabalhando, estão abrindo mão do final de semana. Então, se você está disposta a isso, é para você essa área, né? E é aquilo que eu falei, ter paixão pelo que você faz, ter amor, é uma coisa que que eu levo para mim, eu até coloco no meu folder de pagamento, que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer como se fosse para Deus, com excelência. Você tem que dar o seu melhor. Não importa como é o cliente, se é rico, se é pobre, se é classe média, se é chato, se é legal, se não importa. Trate os seus clientes de igual para igual, não faça diferença. O que você cobra para A, você vai cobrar para X, não faça diferença e dê o seu melhor. Você se comprometeu a entregar A, entregue B. Eu sempre coloco ali um pouquinho mais e me preocupo como se fosse a minha festa, entendeu? Para dar tudo certo como se fosse a minha festa. Então eu acho que isso é o segredo um pouco de eu estar sempre trabalhando, de eu ter sempre os meus clientes são fiéis, sempre me procuram, eu atendo clientes há anos, eles me indicam, eu não tenho tempo de ficar fazendo muitas postagens no meu Instagram, eu faço a festa hoje, daqui uns 6, 8 meses que eu vou postar. Então não é atualizado o meu Instagram, claro que é errado, né? Então, mas eu tenho um toque que esse negócio de postagem, que eu tenho que editar, tem que estar tudo bonitinho, não pode estar torta a foto, e aí isso requer tempo, e às vezes eu não tenho tempo para fazer isso. Então eu pego um dia e foco nisso, e aí posto tudo uma vez. Então, é tratar o seu cliente com amor, com carinho, né, de igual para igual. A questão do acervo, ter esse acervo assertivo, que aí eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre acervo e sobre valores de investimento, que você pode começar com pouco. Eu comecei, gente, com uma decoração. E aí eu fui investindo aos pouquinhos. Então não precisa você querer começar e ter tudo. Se você tiver dinheiro para isso, ok. Mas é bom que você vai sentindo, porque às vezes você vai investindo, 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 e depois você vê que não funciona aquilo para você. E aí, quando você tá trabalhando, você começa a enxergar, nossa, essa mesa é uma mesa chave, eu vou usar em 10 temas. Nossa, essa cor de cilindro, de capinha de cilindro, eu vou usar muito, então eu posso ter 2 dessa, ter 3. Então, você vai sentindo o seu público, né, o que vai ser a sua procura de fato, e aí você vai conseguir fazer o seu acervo. A parte financeira e contrato, eu tenho um sistema que eu uso, eu pago R$29,90 por mês, e lá eu lanço o pedido para o cliente, envio para o cliente, lá eu consigo ver o que eu tenho para receber, eu consigo ver quanto que eu vendi no mês, no ano, eu tenho o cadastro do cliente, lá é a minha parte administrativa, né, é tudo lá, tá? Eu peço um sinal para o cliente, geralmente para reservar, faço o pedido para o cliente, né, e mando para ele, já com o valor que ele me pagou do sinal, e encaminho, né,
E as decorações eu já consigo vender porque eu tenho as fotos. Quando é um tema que eu não tenho, o que, que eu faço? Eu mando outras fotos de outras decorações e falo: olha, a gente pode fazer nesse estilo, mas nas cores e com os personagens e o painel do tema que você gostaria. Então, para mim trabalhar é mais fácil. Você no começo vai ter que tirar fotos, montar lá uma prévia, fazer fotos, né, para você conseguir vender a sua decoração, porque as pessoas compram muito o que ela vê, né? Então, se ela não vê, cliente tem muita mania, eu queria ir ver, eu queria que você montasse, eu queria separar. E isso é uma coisa que eu vou explicar depois como eu trabalho nessa parte, que eu não costumo mais fazer prévias para os clientes antes deles fecharem, eu só faço depois que fechou, tá bom? Espero que assim abra um pouco a sua mente no sentido de, ai, quero trabalhar com decoração. Então pesquisa bastante, pesquisa a sua região, como que é a procura e qual o seu estilo, porque você vai ter um estilo, que nem o meu estilo é minimalista. Eu gosto de coisas mais cleans. Se vocês separarem as minhas decorações, um exemplo, eu utilizo os 3 cilindros, uma mesa com 3 cilindros. Eu não ponho estampa nos 3 cilindros, é raras decorações que eu coloco. Eu coloco tipo 2 cilindros liso e um com estampa, e aí eu trabalho bem as peças na mesa. Por quê? Depois vai vir o docinho, vai vir lembrancinha, vem balão, então cresce a decoração. Aí você coloca muita informação ali, depois enche a mesa e fica poluída. Às vezes você não compreende muito. Então eu gosto de uma coisa mais clean, mais limpa. Mas é o meu estilo. E aí você vai encontrar qual que é o seu estilo. Tá bom? Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Aí no próximo vídeo eu vou falar um pouco do acervo.